Meu nome é Clara, tenho 21 anos e até aquele dia nunca tinha estado em um prédio tão alto. As portas de vidro espelhado refletiam minha própria hesitação. Ajustei o blazer simples que comprei de segunda mão, tentando disfarçar o nervosismo. Era apenas mais uma entrevista, eu dizia a mim mesma, mas no fundo, sabia que era diferente. A vaga era para assistente administrativa em uma das maiores empresas de investimentos do país. Uma multinacional onde as pessoas pareciam feitas de confiança e ternos caros. Eu vinha de um bairro simples, de ônibus lotado e sonhos guardados, mas naquele dia, estava ali. Na recepção, o piso brilhava como se nunca tivesse sido pisado. Uma mulher elegante me olhou de cima a baixo. Entrevista? Perguntou. Sim. Com o Sr. Henrique. Ela levantou uma sobrancelha. Você quer dizer o Sr. Henrique Mendes? Assenti, sem entender a diferença. Espere um momento. Sentei na poltrona e observei as pessoas passando apressadas, falando ao celular em inglês, com pastas e olhares decididos. Eu me senti pequena. Mas ao mesmo tempo, algo dentro de mim dizia que não estava ali por acaso. Quando o elevador se abriu, o som metálico ecoou. Um homem alto saiu, de terno azul escuro e olhar firme. O silêncio pareceu mudar. As pessoas o seguiram com o olhar. Ele era o tipo de presença que não precisava ser anunciada. Sr. Henrique, essa é a candidata para a vaga de assistente. Ele me olhou. Por um instante, apenas isso. Mas o olhar dele foi o suficiente para me fazer esquecer o que eu ia dizer. Não era apenas bonito. Era confiante, direto, com algo curioso nos olhos, como quem vê além da aparência. Clara, não é? Perguntou. Sim, senhor. Venha comigo. Entramos em uma sala ampla, com janelas enormes e vista para a cidade. Ele se sentou atrás de uma mesa de madeira escura. Pode se sentar. Enquanto procurava as palavras certas, ele analisava meu currículo. Você estudou administração, certo? Sim, na Universidade Estadual. Sem experiência anterior? Trabalhei como auxiliar em uma pequena loja de contabilidade, mas... nada assim. Ele cruzou as mãos. Por que se inscreveu para essa vaga? Engoli seco. Porque quero aprender. Quero trabalhar em um lugar onde eu possa crescer. E... porque eu sei que posso ser boa nisso. Ele manteve o olhar em mim por um momento, sem expressão. Então, lentamente, sorriu. Gosto de pessoas que acreditam no que dizem. Conversamos por mais alguns minutos. Mais do que perguntas, parecia um teste invisível. De postura, de sinceridade. Quando me levantei para ir embora, ele disse: Clara, acredito que você ainda não tem o perfil técnico ideal, mas tem algo que não dá para ensinar. Coragem. Eu fiquei sem saber o que responder. Obrigada, senhor. Henrique. Pode me chamar de Henrique. Saí da sala sentindo o coração disparar. No elevador, olhei para o reflexo e sorri sozinha. Não sabia o que aquilo significava. Mas algo me dizia que aquela entrevista era apenas o começo. 2 dias depois recebi a ligação. Clara, você foi contratada. Por um instante, achei que tinha ouvido errado, mas era real. A moça do RH explicou os detalhes, o salário, os horários. Nada parecia fazer sentido, e ainda assim, tudo fazia. Meu primeiro dia foi uma mistura de ansiedade e curiosidade. O escritório era silencioso, profissional, com paredes de vidro e vista panorâmica. Meu lugar ficava no andar executivo, a poucos metros da sala de Henrique. Ele passou por mim algumas vezes, sempre com a mesma postura, firme, concentrada, mas em alguns momentos, eu jurava que o pegava me observando. Um olhar rápido, discreto, mas que deixava um rastro. Certa tarde, ele se aproximou. Clara, pode vir até minha sala. O coração disparou de novo. Quando entrei, ele estava de pé, olhando a cidade pela janela. Gosta daqui? Perguntou. É inspirador. É, mas às vezes também é solitário. Ele se virou e me olhou com uma sinceridade desarmante. Está se adaptando bem? Sim, senhor. Quer dizer, Henrique. Ele riu. Assim está melhor. Conversamos por alguns minutos, sobre coisas simples, o trabalho, a rotina, a cidade. Mas havia algo diferente no ar. Um tipo de atenção mútua, sutil.
Um interesse que não precisava de palavras. Naquela noite, ao sair do escritório, encontrei um bilhete na minha mesa. Um convite para o jantar anual da empresa. Assinado à mão. Espero que vá. H. Fiquei parada, olhando para o papel, sentindo o coração bater rápido. Não era apenas um convite profissional, e, no fundo, eu sabia disso. A noite do jantar chegou antes que eu conseguisse decidir se devia ou não ir. Passei o dia trabalhando, tentando parecer ocupada. Mas o bilhete de Henrique ainda estava guardado na minha gaveta, como se tivesse peso. Olhei meu reflexo no espelho do banheiro do escritório e ri nervosa. Não é nada demais, Clara. É um jantar de empresa, mas a voz dentro de mim sabia que era mais. Em casa, escolhi o vestido mais simples que tinha. Azul, de tecido leve. Não era caro, mas me fazia sentir segura. Prendi o cabelo, coloquei brincos discretos e respirei fundo. O evento acontecia num salão de hotel 5 estrelas. Luzes douradas, música ambiente, pessoas conversando em voz baixa. Eu me senti deslocada por alguns segundos, até ouvir. Clara. Virei-me. Henrique estava ali, de terno preto, com o olhar calmo e aquele sorriso que fazia tudo parecer menos intimidador. Fico feliz que tenha vindo. Eu quase não vim. E o que te fez mudar de ideia? Curiosidade. Curiosidade é o primeiro passo de todas as boas histórias. Rimos. Ele me ofereceu o braço e me conduziu até a mesa principal. Durante o jantar, conversamos sobre trabalho, viagens, música. Eu o ouvia e pensava em como alguém tão jovem podia ter conquistado tanto. Mas, por trás da segurança dele, havia algo solitário. Depois do jantar, enquanto os convidados se dispersavam, ele me chamou para dar uma volta no terraço do hotel. A vista da cidade à noite era impressionante. Luzes, carros, o vento leve e o silêncio confortável entre nós. Você sempre foi assim? Ele perguntou. Assim como? Tão calma no meio do caos. Sorri. Na verdade, é o contrário. Eu aprendi a parecer calma para não desmoronar. Ele me olhou com atenção, como se tivesse ouvido mais do que eu disse. Eu sei o que é isso. Cresci cercado de gente, mas me sentindo sozinho. O sucesso faz barulho, Clara. E às vezes, a gente só quer silêncio. A sinceridade dele me tocou. Não era o homem poderoso da empresa ali. Era um rapaz de 29 anos tentando se entender. E você? O que procura? Talvez o mesmo que você. Um pouco de paz. Ele se aproximou. Não o suficiente para me assustar, mas o bastante para eu sentir o calor da presença dele. Por um instante, o mundo pareceu diminuir, e só havia nós dois. Mas ele desviou o olhar. Eu não quero te deixar desconfortável. Você não deixou. Então é melhor eu ir antes que deixe. Sorri, sem saber o que dizer. Boa noite, Clara. Boa noite, Henrique. Ele se afastou devagar, e eu fiquei ali, com o coração batendo rápido demais. Aquela noite ficou gravada. O tipo de lembrança que a gente tenta esquecer, mas não consegue. Nos dias seguintes, o ritmo no escritório continuou normal. Por fora, mas havia algo diferente. Os olhares rápidos dele quando passava pela minha mesa. Bom dia, dito com uma pausa a mais. O silêncio cheio de intenções. Certa tarde, ele me chamou para revisar um relatório. Trabalhamos lado a lado por horas. Quando terminei, ele disse: Você é diferente das outras pessoas que trabalham aqui. Diferente como? Você não tenta provar nada. Só faz o seu melhor. Isso é raro. Talvez eu não tenha muito para provar. Respondi. Engano seu. Você tem mais do que imagina. Ele disse isso e me olhou com uma expressão que eu não soube decifrar. Antes que eu pudesse responder, o telefone dele tocou, e a conversa se perdeu. Naquela noite, ao sair do prédio, vi que chovia. Fiquei na porta, sem guarda-chuva, esperando o ônibus. De repente, um carro preto parou. O vidro baixou, e ele estava lá. Entra, eu te levo. Não precisa, Henrique. Eu moro longe. Eu tenho tempo. Entrei. O carro era silencioso. O som da chuva batendo no vidro era quase hipnótico. Nenhum dos dois falou por alguns minutos, até que ele quebrou o silêncio. Você sempre foi assim tranquila? Ou é o medo que disfarça? Ri baixo, talvez um pouco dos dois. E o que te assusta? Depender demais de alguém. E perder o controle da própria vida. Ele olhou para frente sério.
Então somos parecidos. O carro parou em frente à minha rua. Obrigada pela carona. Clara, olhei para ele. O que foi? Eu não devia me sentir assim como, com vontade de te ver o tempo todo. O coração disparou. Por um instante, nenhum dos dois respirou. Mas ele se recompôs. Boa noite. Saí do carro tremendo, não de frio, mas de tudo o que ficou sem ser dito. Nos dias seguintes, tentei manter distância. Mas como evitar o inevitável? Cada vez que cruzávamos o olhar, algo em mim cedia. Algo que eu já não queria esconder. Até que, em uma sexta-feira, ele me chamou no fim do expediente. Clara, preciso te mostrar uma coisa. Fomos até o último andar. O heliporto do prédio, onde a cidade parecia feita de luzes. Por que me trouxe aqui? Perguntei. Porque é o único lugar onde posso ser só eu. Ficamos em silêncio por um tempo. O vento bagunçava meu cabelo, e ele o ajeitou com um gesto instintivo. Você me desconcentra, sabia? E isso é ruim? É perigoso. Dei um passo para trás, mas ele segurou minha mão. Clara, eu sei que não deveria misturar as coisas, mas desde o dia da entrevista eu penso em você. E isso não é um capricho. O tempo pareceu parar. As luzes da cidade brilhavam abaixo de nós, e o som distante do trânsito parecia uma trilha feita sob medida. Ele respirou fundo. Eu nunca quis algo tão simples. Alguém que me olhasse sem interesse, sem medo, só, de verdade. E foi ali, naquele momento, que percebi. O que nascia entre nós não era um romance qualquer. Era algo sincero, inesperado, que mudaria tudo. Naquela noite, o vento no topo do prédio ainda ecoava na minha cabeça. As palavras dele também. Você me desconcentra. Eu penso em você desde o dia da entrevista. Era impossível não pensar no que estava acontecendo, mas tentei agir como se nada tivesse mudado. No escritório, nossos olhares se cruzavam com cuidado. Ele se mantinha distante, profissional, contido, mas havia algo em seu jeito que entregava mais do que dizia. Alguns dias depois, ele viajou a trabalho. A empresa toda parecia diferente sem ele, mais silenciosa, menos viva, e foi nesse tempo que percebi que o que eu sentia por Henrique não era admiração, nem curiosidade. Era amor. Simples. Impossível, mas amor. Quando ele voltou, veio direto até a minha mesa. Clara, posso falar com você? Fomos para a sala dele. As luzes estavam baixas. O final da tarde invadia o vidro das janelas. Ele respirou fundo, como quem tinha ensaiado. Durante essa viagem, tentei colocar minha cabeça em ordem. Tentei ser racional, manter distância, mas não consegui. Fiquei imóvel. Eu sei que não é o momento certo, que há um mundo inteiro entre nós, mas se eu fingir que não sinto isso, vou me arrepender. O coração batia rápido. E mesmo assim, eu precisava ser sincera. Eu tenho medo. De mim. Do que isso pode virar. Do que as pessoas vão dizer. Do que eu posso perder. Ele se aproximou um passo. E se você pensar no que pode ganhar? Aquela pergunta ficou no ar. E antes que eu pudesse responder, o telefone tocou. Ele desviou o olhar e atendeu. A voz voltando ao tom firme de sempre. Mas o momento já estava marcado. Nos dias seguintes, mantivemos distância. Era o certo, mas doía. Até que numa sexta-feira chuvosa, ele me chamou para o andar de cima. Clara, preciso que assine esses relatórios. Quando cheguei, não havia papéis. Só ele, de pé, olhando pela janela. Mentira, eu só queria te ver. Sorri, mesmo sem querer. Você é péssimo em disfarçar, e você é péssima em esconder o que sente. O silêncio que veio depois dizia tudo, e quando ele deu um passo à frente, não recuei, não houve pressa. Apenas a certeza de que, de alguma forma, o destino estava empurrando dois mundos opostos para o mesmo ponto. Ele segurou minha mão, e o toque foi suficiente para desfazer meses de contenção. Eu não quero te complicar, Clara. Só quero te ter por perto. Mesmo que o mundo ache estranho, mesmo que o tempo não entenda. Naquela noite, ficamos juntos. Ele era muito lindo, e eu estava completamente apaixonada por ele. Sentir aquele homem dentro de mim foi maravilhoso. Ele fazia com carinho, com cuidado. Estava muito molhado e entrava lisinho, mas era nítido que ele sentia um tesão muito forte e eu também sentia por ele. Quando terminamos, falamos sobre a vida, os medos, as diferenças,
e sobre como às vezes o amor aparece quando ninguém está preparado. Henrique me contou sobre sua infância solitária, sobre a pressão que o sucesso traz. Eu contei sobre os empregos simples, os sonhos adiados, a luta diária para ser levada a sério. Quando o amanhecer começou a iluminar o escritório, ele disse algo que nunca esqueci. Eu passei anos construindo impérios, mas nada me fez sentir o que senti te ouvindo falar sobre coragem. Nos meses seguintes, o que começou como algo improvável se transformou em amor verdadeiro. Não foi fácil. Houve comentários, olhares, dúvidas, mas havia algo mais forte que tudo isso. Respeito. Henrique nunca me tratou como inferior. Pelo contrário, me fazia acreditar que eu merecia estar ali. E aos poucos, deixei o medo de lado. Passei a confiar no que era real, não no que o mundo esperava. No aniversário da empresa, ele fez um discurso. Falou sobre sucesso, sobre gratidão, e depois olhou na minha direção. E sobre sorte, porque às vezes o maior investimento da vida não é financeiro. É humano. Ninguém entendeu o que ele quis dizer, mas eu sabia. Era sobre nós. Algumas semanas depois, ele me chamou para fora da cidade, dizendo que precisava me mostrar algo. Dirigimos por horas até um terreno alto, cercado por árvores e vista para o mar. Ali, uma casa moderna estava sendo construída. Está vendo essa varanda? Ele disse, apontando. Sim. Vai ter uma vista linda daqui, mas ainda falta algo. Olhei para ele confusa. O quê? Você. Fiquei sem palavras. Ele riu. Clara, eu já vivi o suficiente para saber que o dinheiro compra conforto, mas não paz. E com você, pela primeira vez, tudo é simples e real. Os olhos marejaram. Você tem certeza? Eu nunca tive tanta. Naquele dia, eu entendi que o amor verdadeiro não é sobre poder, status ou aparência. É sobre encontrar alguém que te veja, de verdade, mesmo quando o mundo inteiro olha e não enxerga nada. Meses depois, já não era senhor e assistente. Éramos dois corações que por acaso se encontraram num lugar improvável. E se me perguntarem se eu acredito em destino, eu direi que sim. Porque só o destino seria capaz de colocar uma garota insegura de 21 anos diante de um homem que tinha tudo. Menos o que encontrou em... Você acredita que o amor pode unir pessoas de mundos diferentes? Deixe seu like, inscreva-se e conte sua opinião nos comentários. Porque às vezes, o amor mais improvável é o que mais ensina sobre quem realmente somos.